Gravando. Então, página 17, seção 16, números complexos. Então, vamos à leitura primeiro. O corpo C dos números complexos é o conjunto R cartesiano R. Vocês devem lembrar do conceito de produto cartesiano. Produto cartesiano x por y é o conjunto dos pares ordenados AB, tais que A pertence a x e B pertence a y. A gente usou esse conceito para definir relações de funções. Então, continuando, repetindo a leitura, o corpo C dos números complexos é o conjunto R cartesiano R, ou seja, o conjunto de todos os pares ordenados AB de reais, munido das operações definidas a seguir. AB mais CD é igual a A mais C, B mais D, e AB vezes CD igual a AC menos BD, AD mais BC. Esse é o conceito de número complexo. Qualquer par ordenado de reais, munido dessas duas operações, de adição de complexos e multiplicação entre complexos. Então, cada par ordenado AB pertencente a R cartesiano R é um número complexo, desde que as operações dadas sejam definidas. Estamos de acordo com o conceito de números complexos? Ok. Então, nós vamos usar esse conceito para podermos discutir mais detalhadamente outras propriedades das funções circulares. Então, vamos continuar a leitura. Nos parágrafos seguintes, a gente vai demonstrar uma série de teoremas. Então, vamos lá o primeiro. Quanto que é AB mais CD? É a primeira linha logo depois do primeiro parágrafo da página 17. Quanto que é AB mais CD? De acordo com a definição de adição entre pares ordenados de reais, ou seja, de complexos, é A mais C, B mais D. Só que aquele A mais C é adição entre reais. Então, notem vocês que a adição entre complexos é definida a partir da adição de reais. E a adição entre reais é comutativa. Então, A mais C é igual a C mais A, como está escrito ali. E o B mais D, que também é adição de reais, é também uma operação comutativa, porque é a mesma operação. B mais D igual a D mais B. Então, a gente com isso provou que o par ordenado AB mais CD é igual a A mais C, B mais D, que é igual a C mais A, D mais B. Mas quem é esse C mais A, D mais B? De acordo com a definição de adição de complexos, é CD mais AB. Logo, acabamos de provar a comutatividade da adição de complexos. AB mais CD é igual a CD mais AB. Estamos de acordo com a comutatividade da adição de complexos? Ok, tá bom. Agora vamos a outra questão. Quanto é o par ordenado AB vezes o par ordenado CD? Pela definição, é AC menos BD, AD mais BC. Mas aquele AC que aparece na primeira entrada é produto entre reais. E o produto entre reais, como nós já provamos, é comutativo. Então, AC é igual a CA, BD é igual a DB, AD igual a DA, BC igual a CB. Isso significa que esse produto ABCD, que resulta em AC menos BD, AD mais BC, é igual a CA menos DB, DA mais CB. Mas o que é esse último par ordenado? É exatamente pela definição de produto entre pares ordenados de reais, ou seja, complexos, CD vezes AB. Com isso, acabamos de provar que AB vezes CD é igual a CD vezes AB, que é a comutatividade da multiplicação entre complexos. Estamos de acordo com a comutatividade da multiplicação entre complexos? Ok. Os demais aí, tranquilo? Só 4 se manifestaram. Os demais aí, tá tudo tranquilo, gente? Tá. Turma silenciosa. Ok. Bem. Então, vocês devem estar percebendo que, por enquanto, nada de novo está surgindo. A adição entre reais é comutativa, a adição entre complexos também.
A multiplicação entre reais é comutativa, a multiplicação entre complexos também. Nada de novo. Vamos para o próximo. Quanto é AB vezes 1, 0? AB vezes 1, 0 é o caso em que C igual a 1 e D igual a 0. Usando a definição de multiplicação, isso corresponde a A vezes 1 menos B vezes 0, A vezes 0 mais B vezes 1. Só que aquele A vezes 1, aquele 1 é o neutro multiplicativo entre os reais. E A vezes 1 é A. O B vezes 0, o 0 é absorvente multiplicativo. B vezes 0 é 0 entre os reais. E aí nós ficamos na primeira entrada com A menos 0, que é A. Já na segunda entrada, A vezes 0, novamente, 0 absorvente multiplicativo, 0. E B vezes 1, o 1 é neutro multiplicativo, resulta em B, 0 mais B, B. Então, o que acabamos de provar é que AB vezes 1, 0 é igual a AB. Então, com isso, a gente prova que aquilo que está escrito no texto, o par ordenado 1, 0 é neutro multiplicativo entre os complexos. Acabamos de provar a existência de neutro multiplicativo entre os complexos. Estamos de acordo com isso? Ok. Tá. Tá bom. Próximo teorema. Quanto é o complexo AB mais 0, 0? AB mais 0, 0, de acordo com a definição de adição de complexos, é o par ordenado A mais 0, B mais 0. Mas o 0 é neutro aditivo entre os reais, então A mais 0 é A. E B mais 0, pelo mesmo motivo, é B. Então acabamos de provar que o par ordenado 0, 0, o complexo 0, 0, é neutro aditivo. Qualquer AB somado de A a 0 vai resultar no próprio AB. Estamos de acordo com que o 0, 0 é neutro aditivo entre os complexos? Ok. Tá. Tá bom. Então, novamente, até aí, nada de novo. Próximo resultado. Quanto é AB somado de menos A menos B? Não esqueçam vocês quem é menos A e quem é menos B. Menos A é o simétrico aditivo de A, porque entre os reais, para todo real, existe simétrico aditivo. O menos B é simétrico aditivo de B. Tanto faz se A ou B são positivo, negativo, zero, isso não faz diferença. Então, somando AB com o par ordenado menos A menos B, pela definição de adição de complexos, nós temos A mais menos A, B mais menos B. Mas o A mais menos A, sempre sabendo que o menos A é simétrico aditivo de A, isso resulta no neutro aditivo dos reais, que é o zero. Mesma situação para B mais menos B, que também dá zero. Então, com isso, a gente provou que para todo complexo AB, existe um complexo menos A menos B, que é o seu simétrico aditivo. Porque somando os dois resulta no neutro aditivo, cuja existência a gente provou logo acima. Estamos de acordo que para todo complexo existe simétrico aditivo? Ok. Ok, então tá bom. Então, reforçando, nada do que a gente está mostrando é novidade, se a gente comparar com as propriedades algébricas dos reais. A adição entre reais é comutativa, entre os complexos também. A multiplicação entre reais é comutativa, entre os complexos também. Os reais admitem neutro multiplicativo, o 1. Os complexos admitem neutro multiplicativo, 1, 0. Os reais admitem neutro aditivo, o 0. Os complexos admitem neutro aditivo, par ordenado 0, 0. Os reais admitem simétrico aditivo, os complexos também. Então, por enquanto, os complexos não estão mostrando nenhuma novidade. A novidade vem agora no próximo resultado. Quanto é o complexo 0,1 vezes ele mesmo? Ou seja, 0,1 vezes 0,1. Isso é equivalente a perguntar quanto que é o quadrado de 0,1.
Pela definição de multiplicação entre complexos, 0,1 vezes 0,1, que é o caso em que A é 0, B é 1, C é 0 e D é 1, resulta em 0 vezes 0 menos 1 vezes 1 na primeira entrada, e na segunda entrada 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Mas 0 vezes 0 entre os reais é 0, 1 vezes 1 é 1, menos 1 vezes 1 é menos 1, e na segunda entrada 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0, 0 mais 0, 0. Então nós provamos que existe um certo complexo, 0,1, cujo quadrado resulta em menos 1, 0. Mas o que é esse menos 1, 0? É o que está escrito logo depois. Existe complexo cujo quadrado é o simétrico aditivo do neutro multiplicativo. Essa é uma propriedade algébrica que os reais não têm. Então, entre os complexos existe um deles cujo quadrado é o simétrico aditivo do neutro multiplicativo. Então, por que entre os reais não existe essa propriedade algébrica? Gabriel está digitando. Só um minutinho. Vamos ver. É por isso que existe raiz quadrada de menos 1 nos complexos? A gente chega lá, Gabriel. Só espera um pouquinho aí, tá bom? Tranquilo aí? Tá. Então, entre os complexos, que essa história de que existe raiz quadrada de menos 1, isso aí está muito mal qualificado. A gente tem que qualificar isso com muito cuidado. Então, vejam lá. Existe um complexo, quem? 0,1, cujo quadrado resulta no simétrico aditivo do neutro multiplicativo. Entre os reais, essa propriedade não existe. Não existe um único real R que, multiplicado por ele mesmo, resulta no simétrico aditivo do neutro multiplicativo. Ora, quem é o simétrico aditivo do neutro multiplicativo entre os reais? O neutro multiplicativo entre os reais é 1. O simétrico aditivo dele, menos 1. Ou seja, não existe um único real que, multiplicado por ele mesmo, resulte em menos 1, que é o simétrico aditivo do neutro multiplicativo entre os reais. Vocês estão de acordo com isso? Ok, tá bom. Mas entre os complexos temos essa novidade. Nós temos um complexo cujo quadrado é sim o simétrico aditivo do neutro multiplicativo. Até porque nós provamos que o par ordenado 1, 0 é neutro multiplicativo entre os complexos e que o menos 1, 0 é o simétrico aditivo dele. Então, essa é a novidade. Fazendo 0,2 vezes 0,2 daria menos 2, 0. Aí é só fazer a continha ali, né, o Yuji? É só substituir o A por 0, o B por 2, o C por 0 e o D por 2. Aí você vai obter ali o quadrado de 0,2. Por isso que é imprescindível definir essas operações de adição e multiplicação. Ok aí? Aí que tá. Tem que tomar cuidado, Yuji. Não confundir o conceito de real negativo com qualquer tentativa de conceituar o que é um complexo negativo. Isso aí carece de sentido. Tá? Então, se você está se referindo a uma primeira entrada com um real negativo, sim, vai resultar num real negativo. Ok aí, Yuji? Tá. Então, essa propriedade algébrica, que é exclusiva dos complexos, se a gente comparar com os reais, não existe nos reais. Agora vejam só a próxima continha que a gente vai fazer. A gente já vai continuar a discussão sobre isso. Quanto que é A0 vezes C0? Andy está digitando. Então, o Andy está corrigindo a conta do Yuji, mas voltando aqui, ó. Quanto que é A0 vezes C0? A0 vezes C0, usando a multiplicação,
a definição de multiplicação, resulta em AC menos 0 vezes 0 na primeira entrada e A vezes 0 mais 0 vezes C na segunda entrada. Ora, o 0 vezes 0 resulta em 0 e AC mais 0 é AC. O A vezes 0 e o 0 vezes C na segunda entrada, cada um deles resulta em 0. Somando 0 com 0, nós temos 0. Então, a gente acabou de provar que A0 vezes C0 é igual a AC0. Esse é um resultado extremamente importante, porque o que ele está dizendo nesse resultado é que a multiplicação entre complexos, em que a segunda entrada é 0, que é A0 vezes C0, resulta em um complexo que a segunda entrada também é 0 e a primeira entrada coincide exatamente com o produto entre reais A e C. Moral da história. Os complexos A0 e C0 estão copiando reais entre os complexos. Isso é um fenômeno que ocorre somente entre os complexos em que a segunda entrada é 0. Notem vocês que aquela propriedade algébrica esquisita do 0, 1 ocorre justamente porque a segunda entrada não é 0. O complexo 0, 1 é um complexo em que a segunda entrada é diferente de 0. Isso significa que ele não está copiando qualquer número real. Por isso que ele conta com uma propriedade algébrica que os reais não admitem. Até aí tá ok, gente? Ver. Tá. Agora vejam só. Naquela mesma linha onde a gente perguntou quanto que é A0 vezes C0, na mesma linha a gente questiona quanto que é A0 mais C0. E A0 mais C0, pela definição de adição de complexos, é A mais C, 0 mais 0. Ou seja, A mais C, 0. Novamente, dessa vez envolvendo adição, nós estamos mostrando que esses complexos em que a segunda entrada é 0 estão copiando as mesmas propriedades algébricas dos reais. Tanto é que A0 mais C0 resulta em um complexo em que a segunda entrada é 0 e a primeira entrada copia exatamente a adição entre os reais A e C. Então, a multiplicação e a adição entre complexos em que a segunda entrada é 0 simplesmente copia todas as propriedades algébricas dos números reais. E aí, entre esses complexos em que a segunda entrada é 0, por causa disso, nós não vamos encontrar uma única propriedade algébrica que os reais não tenham. Se a gente quiser encontrar propriedades algébricas que os reais não tenham, vocês vão encontrar naqueles complexos em que a segunda entrada é diferente de 0. Vamos ver. Posso dizer... Você sempre tem essa mania de perguntar, posso dizer. Vocês podem dizer o que quiserem. Vamos ver. 0A vezes 0A. E hoje é só usar a definição de multiplicação. Você entendeu a definição de multiplicação ali? Então faça passo a passo a multiplicação e você vai ter o resultado de 0A vezes 0A. Tá ok? É só se fazer passo a passo. Tranquilo aí, Yuji? Ok. Mas eu preciso saber se vocês entenderam que esses complexos, que com segunda entrada 0, eles estão copiando exatamente os reais. Tá claro isso daí para vocês? Porque isso é muito importante vocês entenderem. Ok? Não basta vocês verem o que os complexos têm que os reais não têm, mas entenderem também de que forma os reais são copiados lá dentro. Ok. Agora vejam só. O próximo teorema está escrito ali o seguinte, que o par ordenado AB é igual a A0 vezes 1, 0, mais B0 vezes 0, 1. Eu não coloquei a demonstração porque vocês mesmos podem fazer essa demonstração, já que, por exemplo, o Yuji está perguntando como fazer as contas, justamente por isso que eu deixei a definição para vocês fazerem as contas. Então, esse teorema vocês podem facilmente verificar. Como que prova que o par ordenado AB é igual a A0 vezes 1, 0, mais B0 vezes 0, 1? E esse teorema é central para nós.
Bem, é só usar a definição de multiplicação. Então, multiplica o A0 por 1, 0. E aí, depois, multiplica o B0 por 0, 1. E aí, soma esses resultados usando a adição de complexos. Vocês vão chegar exatamente ao valor AB, ao paraordenado AB. Essa é uma conta que eu deixo para vocês fazerem. Até aí, tranquilo, gente? Ver? Tá. Os demais aí? Tá bom. Ok. Agora vejam só como que a gente lê esse último teorema. Então veja o que está escrito ali no texto. O último teorema é abreviado como se segue. Z igual a A mais BI. O que significa isso? Vamos olhar o lado direito da igualdade. Do lado direito da igualdade nós temos A0 vezes 1, 0, mais B0 vezes 0, 1. Aquele A0, ele está copiando o real A. Ao passo que o complexo 1, 0 está copiando o real 1. E A vezes 1, A. Já o B0, ele está copiando o real B, pelo fato da segunda entrada ser 0. E o 0, 1 não está copiando real algum, porque o 0, 1 tem a segunda entrada diferente de 0. Então, esse 0, 1 é justamente aquele complexo que tem aquela propriedade algébrica esquisita, tal que o seu quadrado resulta no simétrico aditivo do neutro multiplicativo entre os complexos. Então, aquele 0, 1 não está copiando nenhum real. E esse 0, 1, pelo fato de não estar copiando nenhum real, ele merece um nome especial. Então, usualmente, ele é chamado de unidade imaginária. É apenas o paraordenado 0, 1. Nada além disso. Então, do lado direito da igualdade, vocês têm o famoso A mais BI, que é aquilo que se vê na escola. Então, vou repetir a leitura do texto. O último teorema é abreviado como se segue. Z igual a A mais BI. Esse Z é o paraordenado AB. Sendo I o complexo cujo quadrado é o simétrico aditivo do neutro multiplicativo entre os complexos. Termos A e B são abreviações de A0 e B0, porque o A0 e o B0 estão copiando os reais A e B. Enquanto I abrevia 0, 1 e Z abrevia AB. Até aí tá ok, gente? Então, vejam só. Na escola, o pessoal fala assim, um número complexo é um número Z da forma A mais BI, onde A e B são reais e I é tal que o seu quadrado é menos 1. Isso se chama insanidade, porque se o I é aquele cujo quadrado é menos 1, ele não é um real. Se ele não é um real, não existe a possibilidade de ser multiplicado por um real B. E muito menos somar isso com um real A. Então, essa história de que A mais BI é tal que A e B são reais e I é unidade imaginária, isso é simplesmente patético. A e B não são reais. A e B são cópias de reais entre os complexos. Se nós temos operações de adição e multiplicação entre reais, nós só podemos somar e multiplicar reais. Se nós temos adição e multiplicação entre complexos, nós só podemos somar e multiplicar complexos. Então, aquele B vezes I, aquele B que aparece, é apenas uma abreviação para o complexo dado pelo paraordenado B0. O I é o complexo dado pelo paraordenado 0, 1. O A é uma abreviação para o complexo A0. Um dos vários casos em que é necessária qualificação. Não é um dos vários casos. Não existe casos que tem que ter qualificação, casos que não tem. Em ciência, se não qualificar, não é ciência. Simples assim. Sempre é necessário qualificação de discurso. Sempre. Nós não estamos no ramo da poesia, nós estamos no ramo da atividade científica. Então, gente, é isso que tem que tomar cuidado. O A mais BI, o A e B não são reais de forma alguma.
Eles são cópias de reais entre os complexos. Então, aquele B vezes I é uma multiplicação de complexo por complexo. A questão é que o B é uma cópia, é um complexo que está copiando um B real, e o I é um complexo que não está copiando real algum. Vamos ver. Aquela história em que eles falam no ensino médio que números complexos são subconjuntos dos reais é falso, então. Exatamente. Exatamente. Na verdade, ninguém fala que os complexos são subconjuntos reais, porque o pessoal fala na escola que os reais são subconjuntos complexos. Mas, obviamente, é falso, justamente por causa daquilo que a gente conversou, quando a gente começou a falar de naturais, inteiros, racionais, reais. Então, os naturais não são subconjuntos inteiros, mas entre os inteiros existe uma cópia dos naturais. São os inteiros positivos. Vamos ver aqui. Exatamente, isso aí, Andy. Essa notação A mais BI é uma abreviação para A0 mais B0 vezes 0,1. Só que ali no teorema eu escrevi o A0 vezes 1, 0, para ressaltar justamente o papel do neutro multiplicativo, mas pode escrever do jeito que você escreveu também, é equivalente. Tá? Mas então, voltando à resposta lá da questão do Leandro, os naturais não estão contidos nos inteiros, mas entre os inteiros existe uma cópia dos naturais. Os inteiros não estão contidos no conjunto dos racionais, mas entre os racionais há uma cópia dos inteiros. Então, esse conceito de que propriedades algébricas são copiadas dentro de conjuntos novos, isso é uma atividade padrão. Tá? Então, vamos lá. Então, usando a notação abreviada, na última linha que antecede a seção 16.1, nós usamos essa notação abreviada para ressaltar essas operações de adição e multiplicação. Então, quanto que é o complexo A mais BI somado do complexo C mais DI? Notem vocês que a gente está somando o complexo AB com o complexo CD, se for em notação de par ordenado. Então, essa soma resulta no complexo A mais C mais B mais DI. E quanto que é o A mais BI vezes o C mais DI? É AC menos BD mais AD mais BCI. São apenas notações abreviadas para as mesmas operações de adição e multiplicação que nós definimos lá em cima entre os complexos. Estamos de acordo até a última linha que antecede a seção 16.1? Ok. Tá. Então, aí as aplicações de números complexos são muitas, inúmeras, tá? Uma primeira aplicação a gente vai ver daqui a pouco, que a gente vai poder usar os números complexos para obter mais teoremas sobre funções circulares. Mas, no caso de vocês físicos, uma aplicação bem conhecida de números complexos está na formulação do eletromagnetismo clássico, na formulação original de Maxwell, na teoria da relatividade restrita, em várias aplicações da física vocês encontram números complexos. Então vamos lá para a seção 16.1. Vamos começar com uma primeira aplicaçãozinha de números complexos. Então vejam só. Seção 16.1, outras propriedades de funções circulares. As funções seno, eu estou lendo o texto, as funções seno, cosseno e exponencial podem ser estendidas para o corpo dos complexos. Detalhes em livros sobre funções complexas. Então, eu estou omitindo aqui uma série de detalhes, a gente está mais interessado nas formulações em si. Vocês devem lembrar que seno, quando nós definimos seno por meio de uma equação diferencial de segunda ordem com duas condições de contorno, nós representamos seno por uma série de potências. E essa série de potências só continha potências de expoente ímpar. X elevado a 1, x elevado a 3, x elevado a quinta, x elevado a sétima, etc. E é uma série alternada para seno. Vocês estão lembrando disso? Ok. Tá.
Ora, o seno de um Z complexo, eu já falo do IX, que está ali escrito. Vamos falar primeiro do seno de um Z complexo. O seno de um Z complexo é simplesmente Z menos o cubo de Z sobre fatorial de 3, mais a potência 5 de Z sobre fatorial de 5, menos a potência 7 de Z sobre fatorial de 7, e assim por diante. Estamos de acordo com o seno desse Z? Vamos ver os demais. Tá. Tranquilo aí, gente? Tá. Agora, digamos que esse Z seja um complexo específico, IX. IX. Quanto que é o seno de IX? É só trocar o Z por IX. Então, o seno de IX é IX menos o cubo de IX sobre fatorial de 3, mais a potência 5 de IX sobre fatorial de 5, menos a potência 7 de IX sobre fatorial de 7, mais, eu coloquei um menos ali, mas é mais a potência 9 de IX sobre fatorial de 9, e assim por diante. Estamos de acordo com essas potências todas aí? Ok. Tá. Bem, vamos olhar esses termos um a um. O primeiro termo ali é IX. Então, lá do lado direito da igualdade, a gente só está repetindo IX. Só me perdi se são todos mais ou são menos. E hoje, aquilo que eu falei para vocês. Seno é uma série alternada. Então é mais, menos, mais, menos, mais, menos. Mesma coisa. Ok? Tá. Então, vamos lá. O primeiro termo, IX, ele só está repetido do lado direito da última igualdade. IX. Agora, quanto que é o cubo de IX? Que nós temos no segundo termo, a gente tem que fazer essa conta, cubo de IX. O cubo de IX é o cubo de I vezes o cubo de X. Vocês concordam com isso? Ok? A gente já chega lá, Leandro. A gente tem que ir devagar. Eu quero saber se vocês concordam com isso que eu falei. Ok. Então, o cubo de IX é o cubo de I vezes o cubo de X. Mas quanto que é esse cubo de I? O cubo de I é o quadrado de I vezes I. Mas o quadrado de I é um complexo que é o simétrico aditivo do neutro multiplicativo, que inclusive copia o real menos 1. Então, o cubo de I é menos 1 vezes I. Esse menos 1 é o resultado do quadrado de I. E menos 1 vezes I é menos I. Como que a gente sabe que é menos I? Porque entre os complexos a gente provou a existência de simétrico aditivo entre eles. E esse simétrico aditivo é menos I. Com aquele menos que já estava presente na série alternada, nós ficamos simplesmente com IX ao cubo sobre fatorial de 3 na segunda parcela. Vocês concordam, então, com esse IX ao cubo sobre fatorial de 3? Ok. Ok, ótimo. Agora, a terceira parcela. A terceira parcela a gente tem que fazer a conta de quanto que é a potência 5 de IX. A potência 5 de IX é a potência 5 de I vezes a potência 5 de X. Mas quanto que é a potência 5 de I? A potência 5 de I é I à quarta vezes I. Sendo que o I à quarta é o I ao quadrado vezes I ao quadrado. Mas o I ao quadrado é o simétrico aditivo do neutro multiplicativo, que é abreviado como menos 1. Logo, I à quarta é menos 1 vezes menos 1, que resulta em 1. Vezes o I,
para completar a potência 5, nós temos I. Logo, a terceira parcela é ix à quinta sobre fatorial de 5. Vocês estão de acordo com a terceira parcela ali? Ok, tá bom. Analogamente, vocês obtêm as outras parcelas. Ix à sétima sobre fatorial de 7, etc. Notem vocês que, apesar do seno de Z, que foi uma pergunta feita, se não me engano, pelo Yuji, apesar do seno de Z ser uma série alternada, o seno desse complexo Ix resultou numa série que não é alternada. Dá tudo mais. Ix mais ix ao cubo sobre fatorial de 3, mais ix à quinta sobre fatorial de 5, mais etc. Justamente por conta dessa propriedade algébrica do I, que é o par ordenado 0, 1. Estamos de acordo que o seno de Ix é uma série de potências ímpares não alternada? Ok. Aliás, não esqueçam de ver mais um detalhe aí. Essa série de potências de seno de Ix, não apenas ela é não alternada, como cada termo tem uma ocorrência de I. O primeiro termo, Ix. O segundo, Ix ao cubo sobre o fatorial de 3 e assim por diante. Todos os termos têm ocorrência de I. Agora vamos ver o cosseno de Ix. O cosseno de um complexo Z qualquer é 1 menos o quadrado de Z sobre o fatorial de 2, a potência 4 de Z sobre o fatorial de 4, e alternando, né? 1 menos, mais. Tá? Substituindo o Z por Ix, nós temos ali cosseno de Ix é igual a 1 menos o quadrado de Ix sobre o fatorial de 2, mais a potência 4 de Ix sobre fatorial de 4, menos a potência sexta de Ix sobre fatorial de 6, mais etc. Estamos de acordo até aí? Ok, os demais. Tá, ok. Mas, quanto que resulta cada uma dessas parcelas? Bem, a primeira parcela é 1, a gente só repete. Mas aí a gente tem que fazer a conta daquele menos ix ao quadrado sobre o fatorial de 2. Mas quanto que é o quadrado de ix? O quadrado de ix é o quadrado de i vezes o quadrado de x. Mas o quadrado de i, nós já mostramos ali em cima, nós vamos como teorema, é o simétrico aditivo do neutro multiplicativo, que aqui é representado abreviadamente por menos 1, por ser uma cópia do real, menos 1. E aí, com aquele menos que já estava lá presente, fica simplesmente mais x ao quadrado sobre fatorial de 2. Vocês estão de acordo com a segunda parcela, x ao quadrado sobre fatorial de 2? Ok. Tá bom. A terceira parcela. A potência 4 de ix. A potência 4 de ix é a potência 4 de i vezes a potência 4 de x. Mas a potência 4 de i é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Sendo que i ao quadrado, nós já falamos, é menos 1, abreviado como menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Com aquele mais que já estava presente, fica mais x à quarta sobre fatorial de 4. Estamos de acordo com a terceira parcela? Ok. E o processo é repetido. E aí vocês notem que cosseno de ix resultou numa série de potências com expoentes pares, só que não alternada. 1 mais x ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais x à quarta sobre o fatorial de 4, etc. E, além disso, além de ser uma série não alternada, em qualquer uma das parcelas não haverá uma única ocorrência de I. Estamos de acordo com as séries para seno de Ix e cosseno de Ix?
Ok. Ok. Vocês já vão ver o resultado que vai dar isso tudo aí. Vamos ver, o Leandro está digitando. O próximo passo é a exponencial de ix. Nesse caso, vai alternar em -1 e 1. Por isso, vai dar tudo positivo. Alternar em -1 e 1. Eu não entendi tua pergunta, Leandro. A do cosseno. Acontece, Leandro, não sei se eu entendi tua pergunta. No caso do cosseno, o i ao quadrado vai dar -1. Com aquele menos que já estava presente, fica mais. Aí o i à quarta é -1 vezes -1. Com aquele mais, fica mais. Aí o i à sexta é i à quarta vezes i ao quadrado. O i à quarta dá 1, i ao quadrado dá -1. 1 vezes -1 dá -1. Com aquele menos presente, fica mais. Ok aí, Leandro? Tá. Então, Leandro, tá claro para você que as séries de seno e cosseno de ix, nenhuma delas é alternada? Preciso saber disso, antes da gente prosseguir. Ótimo. Agora vamos ver a exponencial de ix. Bem, a exponencial de z é 1 mais z ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais z ao cubo sobre o fatorial de 3, mais z a quarto sobre o fatorial de 4. Então, a exponencial de z, diferente de seno e de cosseno de z, é uma série não alternada, como nós já provamos. Tá? E, no caso de exponencial de ix, substituímos o z por ix. E aí nós temos a série 1 mais ix mais o quadrado de ix sobre o fatorial de 2 mais o cubo de ix sobre o fatorial de 3 mais a potência quarta de ix sobre o fatorial de 4 e assim por diante. Estamos de acordo com essa primeira expansão em série de potências de exponencial de ix? Ok. Ok. Mas agora vamos calcular cada um dos termos. Então, o 1 repete, assim como ix. É a partir da terceira parcela em diante que a gente tem que fazer conta. Então, quanto que é aquele quadrado de ix? O quadrado de ix é o quadrado de i vezes o quadrado de x. Mas o quadrado de i é -1. E aí a terceira parcela fica menos x ao quadrado sobre fatorial de 2. Estamos de acordo com a terceira parcela? Ok. Ok, então tá bom. Já a quarta parcela, o cubo de ix é o cubo de i vezes x ao cubo. Mas quanto que é o cubo de i? É o quadrado de i vezes i. Mas o quadrado de i menos 1 vezes i menos i. Por isso que na quarta parcela, do lado direito da igualdade, aparece menos i x ao cubo sobre fatorial de 3. Estamos de acordo com a quarta parcela? Ok, ok, tá. Então, vejam vocês que a exponencial de ix, apesar da exponencial de z não ser uma série alternada, a exponencial de ix resultou numa série esquisitinha, em que nós temos a seguinte troca de sinais: mais, menos, menos, mais, menos, menos, mais, menos, menos, e assim por diante. De tal modo que, se a potência de x é ímpar, nós temos ocorrências de i exponencial. Se a potência de x é par, nós não temos ocorrências de i. Estamos de acordo com essa exponencial de ix?
O A6 seria não. O A6 é... Vamos ver. O que você está falando? A sexta. A sexta. Que sexta que você está falando? Você está falando a próxima parcela. A sexta... Deixa eu ver aqui. A sexta parcela da exponencial de x. Ah, tá. Então, o próximo vai ser mais x à sexta sobre o fatorial de 6. O próximo, menos ix à sétima sobre o fatorial de 7. E assim por diante. Ok aí, Leandro? Yuji. Ok. É aquela coisa, todas essas contas é altamente recomendável que vocês refaçam. Tá? Facilita para vocês irem entendendo a coisa. Agora vejam só, a exponencial de ix resultou numa série em que nós temos entre as parcelas mais, menos, mais, menos, e assim por diante. Aí notem vocês que as potências ímpar de x, x elevado a 1, x elevado a 3, x elevado a quinta, todas elas contam com o termo i. De acordo com isso? Ok. Já as parcelas de potência par, nenhuma delas conta com ocorrência de i. As potências par são x elevado a 0, que é aquele 1, x elevado a 2, que não tem ocorrência alguma de i, x elevado a quarta, que não tem ocorrência alguma de i, e assim por diante. Ou seja, essa exponencial de ix, ela pode ser reescrita como uma soma de duas séries. Uma série de potências par e outra série de potências ímpar. Por que isso? Porque aquelas de potência par, pelo fato de não terem uma única ocorrência de i, podem ser agrupadas para formar uma única série, mais i vezes aquelas com potência ímpar. Então, por isso que escrevemos exponencial de ix na quarta fórmula como a série de potências pares mais i vezes a série de potências ímpares. Estamos de acordo com essa quarta fórmula? Ok. Os demais, tá. Só que a primeira série de potências, que é aquelas potências par, é exatamente cosseno de x. Lembrando quem é esse x. Esse x é um complexo que está copiando um real. E a segunda série de potências, aquela de potências ímpares, que está entre parênteses, é exatamente seno. Logo, acabamos de provar o célebre teorema de Euler. Exponencial de ix é igual a cosseno x mais i seno x. Estamos de acordo com o teorema de Euler? Ok. Os demais aí, gente, tudo tranquilo? Vocês vão precisar disso tudo para fazer o exercício que eu proponho no final daí. Então, gente, algumas pessoas consideram, eu acho um exagero, mas algumas pessoas consideram o teorema mais importante da matemática. Tá? Que ele é um teorema de extrema importância, não há dúvida, porque ele estabelece relações entre funções que, em princípio, não deveriam ter relação alguma uma com a outra. Porque seno e cosseno são definidas a partir de soluções de equação diferencial de segunda ordem, com duas condições de contorno. Já a exponencial é dada por uma equação diferencial de primeira ordem, com uma única condição de contorno. Meu falecido tio tatuou no pulso. Então, teu falecido tio demonstrou com isso que era fã do teorema de Euler. Tá? E esse teorema é realmente de Leonhard Euler, matemático suíço. Agora vamos ver ali teorema 34. O teorema 34 ele é muito parecido com uma discussão que nós fizemos na página 14, material complementar sobre a definição de seno e cosseno. Na página 14, nós fizemos uma discussão sobre condições de contorno diferentes daquelas dadas para seno e cosseno, que eram dadas apenas em termos de valores 0 e 1.
No teorema 34, como nós estamos lidando com uma equação diferencial de primeira ordem, basta uma condição de contorno. Então vejam só o que diz o teorema 34. O problema de contorno y' igual a y e y de zero igual a alfa tem solução única se alfa maior ou igual a zero. Tá? Notem vocês que nesse teorema 34, o caso particular em que alfa é 1, nós temos exatamente a definição de exponencial. Exponencial é uma função cuja derivada é ela própria e tal que a exponencial de zero é 1. Agora, nesse teorema 34, nós estamos considerando uma função cuja derivada é igual a ela própria, mas com condição de contorno y de zero dada por alfa igual a alfa, desde que esse alfa seja maior ou igual a zero. Então vamos ver exemplos. E esses exemplos vão ajudar a entender o que está acontecendo no teorema 34. Exemplo 1. Se alfa é igual a 1, então y de x é simplesmente a exponencial de x. Vocês estão de acordo com o exemplo 1? Ok. Ou seja, por que isso? Porque a exponencial é uma função cuja derivada é ela própria. A derivada exponencial é exponencial. E a exponencial de zero é 1. Só por isso. Exemplo 2. Se alfa é igual a zero, então y de x é igual a zero. Isso é fácil provar. Se y de x é igual a zero, quanto que é a derivada de y de x? A derivada de zero é zero. Então, a derivada dessa função resulta nela própria. E y de zero, se y de x é zero, em particular, y de zero é zero. Satisfaz o problema de contorno para alfa igual a zero. Estamos de acordo com o exemplo 2? Ok, tá bom. Exemplo 3. Esse exemplo 3 é crucial. Se alfa é igual a exponencial de uma constante c, então y de x dado por exponencial de x mais c também é a solução desse problema de contorno. Ora, então veja só. O exemplo 3, a gente está dando a solução do problema de contorno para alfa igual a exponencial de c, onde se c é uma constante. Se o c é uma constante, a exponencial de constante é uma constante. Então, como que a gente prova que exponencial de x mais c de fato é a solução desse problema de contorno? Entenderam a pergunta que eu fiz? Vamos ver. Os demais. Gente, vocês têm que acompanhar aí. Não. Não muito. Ó. O exemplo 1. O exemplo 1 é o caso em que alfa é igual a 1. Vocês estão de acordo que exponencial de x é solução do problema de contorno para alfa 1? A pergunta é principalmente para Yuji, João e Andy. João? Tá. Agora a pergunta é, por quê? A pergunta é, por que exponencial de x é a solução desse problema de contorno? Porque a derivada de exponencial é exponencial. E a exponencial de zero é 1, que é justamente o alfa igual a 1, que nós estamos impondo ali no exemplo 1. De acordo com isso? Tá. No exemplo 2. Agora alfa 0. Porque esse alfa pode ser qualquer real maior ou igual a 0. Então o que acontece se o alfa for 0? Bem, então a solução é y de x igual a 0. Por quê? Se a gente derivar a função y de x igual a 0 em relação a x, resulta em 0, ou seja, na própria função. Concordam? Que é o que o problema de contorno está exigindo, uma função cuja derivada é ela própria. E além disso, y de 0 é 0.
Se substituir o x por zero, vocês vão obter y de zero igual a zero, que é a condição de contorno exigida para alfa zero. Estamos de acordo com isso? Ok. Então, no exemplo 3, nada mudou. Absolutamente nada mudou. Nós temos um outro alfa dado por exponencial de c. Eu estou afirmando que essa y de x, dada por exponencial de x mais c, é a solução do problema de contorno. Então, para provar que, de fato, exponencial de x mais c é a solução do problema de contorno, eu tenho que provar duas coisas. Que a derivada de exponencial de x mais c em relação a x é ela própria e que a exponencial de zero é c. É isso que eu tenho que provar. No exemplo 3, que a gente não terminou de discutir ainda. Concordam com isso? Ok. Então, agora vamos fazer essa prova. Eu não escrevi no documento, eu vou fazer para vocês aqui, vou falar para vocês. A pergunta é, quanto que é a derivada em relação a x da exponencial de x mais c? A gente precisa responder quanto que é a derivada da exponencial de x mais c em relação a x para saber se essa derivada é a própria função, que é uma das condições do problema de contorno. Estamos de acordo com isso? Ok. Mas então, agora a pergunta é como fazer essa conta. Ora, a derivada em relação a x de exponencial de x mais c, isso é derivada de uma composição. A composição da função exponencial com a função x mais c. E aí foi justamente um dos assuntos que nós vimos. Derivada de função composta. Ou seja, aqui é aplicável a regra da cadeia, que é o teorema de derivada de função composta. Até aí estamos todos de acordo? Ok. E derivada de função composta, como que a gente faz? Bem, o teorema estabelece o quê? Deriva primeiro a função mais externa e multiplica pela derivada da mais interna. A mais externa aqui é exponencial. A mais interna é x mais c. Até aí, tranquilo? Estou fazendo passo a passo aqui. Ok. Então, quanto que é exponencial quanto que é a derivada de exponencial de x mais c? Bem, derivada em relação a x. A derivada de exponencial é exponencial. Então, resulta em exponencial de x mais c. Agora, vezes a derivada do x mais c em relação a x. A derivada de x mais c em relação a x é 1. 1 vezes exponencial de x mais c resulta em exponencial de x mais c. Concordam com isso? Ok. Os demais, tá? Então, uma das condições do problema de contorno está satisfeita. Essa função, de fato, derivando, resulta nela própria. Mas a outra condição é que o y de zero tem que resultar em alfa. Ora, mas quanto que é y de zero? É só substituir o x por zero. Se substituir o x por zero mais c. Mas zero mais c é c. Então, y de zero resulta em exponencial de c. Mas é exatamente esse alfa que foi dado, exponencial de c. Então, exponencial de x mais c satisfaz o problema de contorno, uma função cuja derivada é ela própria e tal que y de zero é exponencial de c. Concordo com o terceiro exemplo? Que a gente não terminou de discutir ainda. Tá? Agora, os demais aí estão de acordo com... Tá. Só que o terceiro exemplo não terminou ainda. No entanto, como está escrito ali, no entanto, y de x igual a exponencial de x vezes exponencial de c também é solução do problema de contorno. Como é que a gente sabe que exponencial de x vezes exponencial de c também é solução desse problema de contorno? É só testar. A gente deriva essa função em relação a x e vê se resulta nela própria. É o primeiro teste. Concordam com isso? Vamos ver. Demais aí? Tá.
Mas quanto que é a derivada de exponencial de x vezes exponencial de c? Ora, não esqueça que exponencial de c, uma vez que c é uma constante, a exponencial de c é uma constante. Então, o problema de derivada em relação a x, de exponencial de x vezes exponencial de c, é o problema de derivada de constante vezes função, onde, nesse caso, a constante é exponencial de c. E derivada de constante vezes função é um teorema que nós já demonstramos também. É constante vezes a derivada da função. Então, a derivada dessa exponencial de x vezes exponencial de c é exponencial de c vezes a derivada de exponencial de x. Mas a derivada exponencial de x, nós já provamos, é exponencial de x. Então, resultou em exponencial de c vezes exponencial de x, que é a própria função. Estamos de acordo com isso? Ok. Os demais? Tá. E a segunda condição de contorno é que o y de zero deve ser alfa. Ora, substitua nessa y de x o x por zero. Vocês vão ter exponencial de zero vezes exponencial de c. Mas exponencial de zero, a gente já provou, é 1. 1 vezes exponencial de c é exponencial de c. Que é exatamente o alfa dado no exemplo 3, exponencial de c. Então, essa função também é solução do mesmo problema de contorno, do exemplo 3. Estamos de acordo com isso? Eu já vou falar sobre isso, Yuji. Só quero saber, por enquanto, se vocês estão de acordo com isso, tá bom? Implica que esse A que você escreveu, Yuji, é o alfa? Não, o alfa não pode ser menor do que zero. Tá ok, Yuji? Tá. Só que, vocês olhando para essas duas, entre aspas, soluções, uma delas é exponencial de x mais c e outra é exponencial de x vezes exponencial de c. Agora vejam o teorema 34. O teorema 34 diz o seguinte, que esse problema de contorno tem solução única. Única. Ou seja, exponencial de x mais c e exponencial de x vezes exponencial de c são exatamente a mesma função. Logo, exponencial de x vezes exponencial de c é igual a exponencial de x mais c. Estamos de acordo com isso? Produto de exponenciais é exponencial da soma. Isso que a gente acabou de provar. Vamos ver se estão de acordo ou não. Tranquilo aí, gente? Leandro digitando. A gente já continua a discussão. Não entendi a propriedade da derivação aí. Tem que ver o que você chama de propriedade de derivação. O problema que nós estamos resolvendo, Leandro, é determinar funções y tais que a derivada de y coincide com y e tais que y de zero é alfa. E aí, nos exemplos 1, 2, 3, consideramos três possibilidades. Alfa igual a 1, alfa igual a 0 e alfa igual ao exponencial de c. Ok aí, Leandro? Então, isso que nós fizemos. E aí, no caso de alfa igual ao exponencial de c, o que a gente provou é que o produto de exponenciais é exponencial da soma. Ok, Leandro? Leandro? Eu não tinha derivado ali onde? Que nós derivamos as duas funções ali, Leandro. Exponencial de x mais c e exponencial de x vezes exponencial de c. Que a gente está falando sempre do mesmo problema.
Então, nós derivamos tanto exponencial de x mais c quanto exponencial de x vezes exponencial de c. E nos dois casos está resolvendo o mesmo problema de contorno, para alfa igual a exponencial de c. Concorda? Só esperar um pouquinho aí. Mas a derivada de uma constante não é zero? Leandro? Veja ali exponencial de x vezes exponencial de c. Derivada de constante vezes função, que nós falamos agora há pouco. Sim, Leandro, derivada de constante é zero, mas derivada de constante vezes função é constante vezes derivada da função. Lembra disso? Nós enunciamos e provamos esse teorema. Ok? Ó, Leandro, derivada de 5x em relação a x é constante vezes x. Aí é constante 5 vezes derivada de x em relação a x, que é 1. 5 vezes 1, 5. Ok aí? Leandro? Ok. Então, gente, acabamos de provar que o produto de exponenciais é o exponencial da soma. E a gente vai usar isso para obter novos resultados sobre as funções circulares. Então, vejam só. A próxima linha, a gente pergunta o seguinte. Quanto que é exponencial de I beta mais I gama? Onde beta e gama são cópias de reais entre os complexos. Então, quanto que é exponencial de I beta mais I gama? Bem, o I é fator comum. Então, nós temos exponencial de I que multiplica beta mais gama. Até aí estamos de acordo? Ok. Mas, o teorema de Euler diz que a exponencial de Ix é cosseno x mais I seno x. Quem é o x aqui? É o beta mais gama. Então, quanto que é a exponencial de I que multiplica beta mais gama? De acordo com o teorema de Euler, é cosseno de beta mais gama mais I vezes seno de beta mais gama. Estamos de acordo com a exponencial de I vezes beta mais gama? Ok. Mas, na próxima linha, a gente faz outra pergunta. Quanto que é exponencial de I beta vezes exponencial de I gama? Primeiro, uma outra pergunta. Por que ele está fazendo essa segunda conta? Acontece que, de acordo com o último teorema que nós provamos no exemplo 3, o produto de exponenciais é o exponencial da soma. Então, aquele exponencial que aparece em cima de I beta mais I gama é igual a exponencial de I beta vezes exponencial de I gama. Então, a pergunta que estamos fazendo na próxima linha é exatamente a mesma que foi feita acima. Estamos de acordo com isso? Ok, ok. Mas quanto que é exponencial de I beta? De acordo com o teorema de Euler, é o cosseno de beta mais I seno beta. E o que é exponencial de I gama? De acordo com o teorema de Euler, cosseno gama mais I seno gama. Então, esse exponencial de I beta vezes exponencial de I gama, que por sua vez é igual ao exponencial de I beta mais I gama, é simplesmente o produto de cosseno beta mais I seno beta vezes cosseno gama mais I seno gama. Até aí estamos de acordo? Os demais? Digam. Ok? Tá. Agora faz o produto. É um produto entre complexos. É o produto entre o complexo cosseno beta mais I seno beta e o complexo cosseno gama mais I seno gama, que nós abreviamos lá em cima na última linha que antecede a seção 16.1. Fazendo o produto, nós temos quem ocupa o valor, os valores A, B, C, D, se vocês compararem com a última linha que antecede 16.1,
Quem corresponde a BCD são cosseno beta, seno beta, cosseno gama, seno gama. Então, fazendo o produto, nós temos cosseno beta, cosseno gama, menos seno beta, seno gama, mais I, que multiplica seno beta, cosseno gama, mais cosseno beta, seno gama. Estamos de acordo com essa última igualdade? Ver. Leandro está digitando. Leandro é o que demonstra mais curiosidade aqui. Diga lá, Leandro. Você pode falar também. Usou propriedade do produto dos complexos? Não, não é propriedade. Que propriedade? A gente está usando a definição de produtos complexos. Que a definição de complexos nós demos lá em cima. E aí essa notação em termos de A mais BI é uma notação abreviada. Veja na última linha que antecede 16.1, Leandro. O produto de A mais BI vezes C mais DI. Tá vendo lá? Leandro? Sim, tá. E aí, quanto que dá esse produto? AC menos BD. Mas quem são A, B, C e D, nesse caso? A, B, C e D são cosseno beta seno beta e cosseno gama seno gama. Então, só substitui. Fica cosseno beta, cosseno gama, menos seno beta, seno gama. E aí, mais I, que multiplica AD mais BC, que é justamente o seno beta, cosseno gama, mais cosseno beta, seno gama. De acordo? Ok. Então, vejam só. Então, nós temos, por um lado, aquela exponencial de I beta mais I gama, que resultou em cosseno de beta mais gama mais I seno de beta mais gama. E, por outro lado, o mesmo complexo, exponencial de I beta vezes exponencial de I gama, que resultou naquele cosseno beta, cosseno gama, menos seno beta, seno gama, mais I seno beta, cosseno gama, cosseno beta, seno gama. Acontece que igualdade entre complexos é igualdade entre pares ordenados de reais. Tá? Então, um complexo A mais BI é igual a um complexo C mais DI se o A for igual a C e o B for igual a D. A parte que não multiplica por I de um coincide com a parte que não multiplica por I do outro. E aquela que multiplica por I de um coincide com aquela que multiplica por I do outro. Concordo com isso? Ok. Então, o que a gente acabou de provar é que o cosseno de beta mais gama, que aparece na primeira igualdade, que é a parte que não multiplica por I, coincide com a parte que não multiplica por I do outro ali, que é cosseno beta, cosseno gama, menos seno beta, seno gama. E quem multiplica por I no primeiro, seno de beta mais gama, é igual àquela parte que multiplica por I no segundo. Seno beta, cosseno gama, mais cosseno beta, seno gama. Ou seja, acabamos de provar que cosseno de beta mais gama é cosseno de beta vezes cosseno gama menos seno beta, seno gama. E seno de beta mais gama é seno de beta cosseno gama mais cosseno beta, seno gama. Ou seja, nós temos teorema para cosseno da soma e seno da soma. Estamos de acordo? Vamos ver os demais aí. Estamos de acordo? Então vejam só. Como é que a gente conseguiu provar os teoremas para seno de soma e cosseno da soma? Nós tivemos que estender dos reais para os complexos, para daí falarmos de cosseno de um beta mais gama, sendo que esse beta e esse gama são cópias de reais entre os complexos. Logo, esse teorema vale para os reais. A gente estendendo isso para os complexos,
provando que vale para cópias de reais entre os complexos, automaticamente vale para os reais. Então, a gente, para poder falar de teoremas envolvendo funções circulares aplicadas a números reais, nós precisamos estender isso para os complexos, ainda que os complexos contem com uma propriedade algébrica que não ocorre entre os reais. Não faltou você explicar isso ali no teorema? Isso o que no teorema? Qual teorema? Explicar o que em qual teorema? Eu não sei do que você está falando, Leandro. Explicar qual parte em qual teorema que você está falando. Leandro? Ligou o microfone? Ué, não está saindo áudio. Nossa, que droga. Vamos ver. Só esperar um pouquinho ele digitar, gente. Que daí a gente já passa o exercício aí para vocês. Tá? Que droga, o microfone não está funcionando. É aquela coisa, vocês precisam mesmo perguntar. Não, então, ó, Leandro, vamos. Eu vou tentar adivinhar aqui qual é a tua dúvida, tá? Aí você me diz se é ou não é. A tua dúvida é: você acha que eu não expliquei que esse beta e esse gama são cópias de reais? É essa a tua dúvida? Porque se for essa, isso eu já tinha dito há bastante tempo. Se tem que dizer isso no final do teorema. Não, isso nós dissemos já lá no início, logo no início, Leandro. Eu não deixo de falar as coisas. Tá? Então, vamos lá. Exercício 16.2. Então, vejam só. Primeiro, vocês entenderem que, para podermos falar de certos teoremas envolvendo funções circulares definidas sobre os reais, de fato precisamos ir além dos reais. Esse é um fenômeno que ocorre com muita frequência na matemática. Com muita frequência, se a pessoa tem um problema num certo domínio do conhecimento da matemática, ela precisa ir muito além daquele domínio para poder resolver aquele problema. Isso é um fenômeno que ocorre com muita frequência. Tá? Em várias áreas da matemática. E aqui está um exemplo. Então, exercício 16.2. Provar o teorema para seno da diferença. Provar que seno de beta menos gama é igual a seno beta cosseno gama menos cosseno beta seno gama. Como que vocês provam isso? Bem, a prova já está feita aí para vocês, em toda essa discussão que a gente fez aqui. Só que, ao invés de vocês responderem exponencial da soma, vocês vão falar exponencial de uma diferença. Só que, se vocês lembrarem que aquilo que se chama de diferença é a soma com o simétrico aditivo, vocês, a partir até mesmo desse problema que nós resolvemos aqui, vocês conseguem resolver esse 16.2. Então, vocês têm pelo menos dois caminhos para brincar com o exercício 16.2. Seguir a mesma receita de bolo que nós seguimos aqui, que é o uso do teorema 34 em parceria com o teorema de Euler. E o outro caminho é vocês usarem o resultado que a gente acabou de obter para seno de soma e cosseno da soma para obter esse novo resultado ali que a gente está propondo para vocês. Tá? Então, esse é o último exercício do primeiro bloco, que vocês devem entregar até sexta-feira. Amanhã, a partir das 2 da tarde, a gente vai estar respondendo questões de vocês.
E não esquecer também, sexta-feira é o nosso último encontro, e aí a gente só vai voltar dia 18 de janeiro. A gente vai voltar dia 18 de janeiro e eu reforço para vocês aquilo que eu já pedi, para vocês procurarem não esquecer as coisas que a gente conversou. Não é só para efeitos de aula, é para efeitos da vida profissional de vocês também. Podemos encerrar por hoje? Ou ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, perguntem. Por que se chamam números complexos? A origem do nome? Yuji, eu não lembro. É uma boa pergunta. Eu não lembro o porquê desse nome, números complexos. Existem muitos outros conjuntos numéricos. Por exemplo, além dos complexos, existem os perplexos, que inclusive se usa também em relatividade restrita. Existem formulações para relatividade restrita via perplexos. Existem os surreais. Então existe um hábito de dar nomes. Agora, a origem desse nome, número complexo, não sei te dizer, porque em princípio é um nome até um tanto infeliz, né? Porque não há nada de complexo em números complexos. Se há os surreais, penso que realmente o nome complexo não é muito justo. Não, a minha sensação é que chamar de número complexo, hoje em dia, por exemplo, não tem muito cabimento, tá? Porque em matemática existe o conceito de complexidade de sistemas, e esse conceito de complexidade não tem relação alguma com o conceito de número complexo. Vamos ver, estou com muita dúvida no conceito de equação diferencial, principalmente na parte que envolve as soluções dela. Então, Leandro, é por isso que a gente fez aquela discussão com vocês. Dá uma olhada lá, Leandro, na página 14. Achou ali a página 14? Então, uma equação diferencial, aquela discussão que a gente fez na página 14, inclusive motivada por questões que você mesmo levantou, aquilo é para ajudar vocês entenderem melhor como é que funcionam essas equações diferenciais. Até porque em física não dá para viver em física sem saber equações diferenciais, porque todos os modelos usuais da física apelam a equações diferenciais. Tá? Então, realmente, vocês precisam saber o que é. Então, uma equação diferencial é uma igualdade em que existe ocorrência de pelo menos um operador de derivação. Esse operador de derivação pode ser derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira e assim por diante. Até aí tá ok, Leandro? Leandro? Tá. Existem outros operadores diferenciais na literatura. Esses que eu estou falando são apenas alguns. Existem muitos outros. Tá? Aí, as soluções de uma equação diferencial, se existirem, são funções. Então, você olha para uma equação diferencial como aquela da primeira linha da página 14, aí a pergunta é a seguinte: a função y de x igual a x ao quadrado é solução dessa equação diferencial? Entendeu a pergunta que eu fiz? Aí você descobre que não é solução. Por quê? Quanto que é a derivada segunda de y de x igual a x ao quadrado? A derivada primeira é 2x e a derivada segunda é 2. Concorda? Leandro? Tá. Então, se você substituir y duas linhas de x por 2 e y de x por x ao quadrado, que foi a função dada,
você vai ter 2 mais x ao quadrado igual a 0, o que não é satisfeito para todo x real. Concorda? Então, isso é um exemplo de uma função que não é solução dessa equação diferencial. Então, dar exemplos de funções que não são solução de equação diferencial é fácil. A maioria das funções não é a solução de qualquer que seja a equação diferencial. O problema é determinar quais são as funções que são soluções dessa equação diferencial. Até aí tá ok, Leandro? Tá. Então, por isso que a gente, por exemplo, um tratamento usual, nesse caso, a gente consegue resolver esse problema por série de potências. Nem toda equação diferencial pode ser resolvida por série de potências. Mas essas equações diferenciais, que são bastante simples, essas a gente consegue representá-las, as funções, que são soluções dela, por série de potências. Então, no caso da equação diferencial da página 14, todas as soluções dessa equação diferencial são daquela forma que aparece ali escrito: y de x igual a alfa mais beta x, menos alfa x ao quadrado sobre o fatorial de 2, menos beta x ao cubo sobre o fatorial de 3, etc. e tal. Então, todas as soluções dessa equação diferencial têm essa forma que aparece ali na página 14. Até aí, ok? Leandro? Tá. Agora, quando muda a equação diferencial, muda as possíveis soluções. Então, voltando, deixa eu ver a página. Voltando à página 17, veja lá o teorema 34. Está vendo o teorema 34? Ok. Então, você concorda que no teorema 34 essa equação diferencial dada é diferente daquela da página 14? Então, o fato de ser uma outra equação diferencial significa que as possíveis soluções dela possivelmente não serão as mesmas daquela primeira equação diferencial. Então, as soluções por série de potências dessa equação diferencial são dadas por aquela série de potências que se vê ali para exponencial. Qual é a solução para y de linha igual a y e y de zero igual a 1? É exponencial de x, que é aquela série de potências 1 mais x ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais blá, 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 blá. Ok até aí? Tá. Então, qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida que está sobrando aí? Que é aquela coisa, se após cada aula vocês não... Vamos ver aqui. Lá na página 14, alfa e beta pode ser qualquer valor. Então vamos lá para a página 14. Não, Leandro, alfa e beta não pode ser qualquer valor. Porque é assim, ó. Se não apresentar condições de contorno, ou seja, se no caso da página 14, se a gente não exigir y de zero igual a alfa e y' de zero igual a beta, se a gente não fizer essa exigência, então esse alfa e beta, claro, pode ser quaisquer valores. Tá? Mas o X da questão é, se nós exigimos y de zero é igual a esse alfa e y' de zero é igual a esse beta, então alfa e beta tem que ter os valores alfa e beta. Simples assim. Só que se o que você quer saber é se no caso dessa equação diferencial as condições de contorno y de zero e y' de zero pode ser quaisquer números reais, a resposta é sim. Nesse caso, pode ser quaisquer números reais.
Ok até aí? Eu já vou falar mais outra coisa aí. Agora veja só, Leandro. Veja lá de volta na página 17. Tá lá vendo o Teorema 34? Então, no Teorema de 34, se você exigir que o y de zero é menos 30, aí esse problema não terá solução. Lá na página 14, as condições de contorno y0 e y' de zero, aquelas condições de contorno podem ser quaisquer números reais. Mas no Teorema 34, não. Nessa equação diferencial y' igual a y com y de zero igual a alfa, se esse alfa for um valor negativo, esse problema de contorno não tem solução. Dá para provar isso. Dá para provar isso. Então, quando você pergunta se o alfa pode ser qualquer real, o X da questão não é se o alfa e o beta pode ser qualquer real. A questão é as condições de contorno. Então, y de zero, nesse problema, dessa equação diferencial, y' igual a y, o y de zero pode ser um valor negativo? A resposta é não. Não haverá solução para esse problema. Ok aí, Leandro? Então, o que eu digo para vocês é que cada discussão que nós temos aqui, cada conversa que nós temos aqui, se vocês não refletirem 24 horas por dia, e quando eu falo 24 horas por dia, eu não estou exagerando, se vocês não refletirem sobre esses problemas 24 horas por dia, se vocês não sonharem com essas coisas, se vocês não comerem essas coisas, se vocês não beberem essas coisas, vocês vão ter uma dificuldade enorme para entender. Esse tipo de assunto, esses assuntos que a gente conversa, são assuntos altamente não triviais. Por quê? Porque é matemática. Então, esses conceitos todos têm que ser, sim, refletidos diariamente. E, são a base, mas não é apenas pelo fato de serem a base, é pelo fato de serem o tipo de vida que vocês estão abraçando. Se vocês seguem seriamente uma carreira como essa, o único jeito de serem, em algum sentido, bem-sucedidos é se vocês forem realmente apaixonados pelo assunto. Então, por exemplo, tem aquela história famosa de Kekulé, que Kekulé ele queria saber qual era a estrutura molecular do núcleo de benzeno. Ele tentou resolver isso várias vezes, por muito tempo, não saía ideia nenhuma, até que um dia ele sonhou com um ouroboro. Quando ele sonhou com um ouroboro, ele descobriu a solução. Então ele trabalhou sonhando. Isso é normal. Por quê? Porque a pessoa fica tão envolvida com aquilo que aquilo passa a fazer parte da vida dela. O que não dá para fazer é deixar para pensar nessas coisas só em horário de aula. Aí não consegue acompanhar nada, né? Não dá. Então, na adolescência sonhava com videogame. Claro, se você jogava videogame a ponto daquilo fazer parte, a ponto daquilo integrar a tua vida, é normal, você sonha com isso. Normal. E o bacana é que essa questão de sonhar com o assunto, seja videogame, matemática, o que for, ajuda até no desempenho de jogabilidade no jogo ou de brincar com a matemática, dependendo do que a pessoa insere na sua vida. Eu interrompi a gravação? Eu esqueci de interromper a gravação, né? Nossa, agora que eu lembrei disso.
Deixa eu ver aqui.